para nós chegarmos a lugares altos, precisamos ser fiéis primeiramente nos lugares baixos. A nossa fé existe apenas quando está tudo bem ou quando o barco mexe e parece que está à deriva. Uma vida forte não se constrói apenas no momento da crise. São as pequenas escolhas que fazem com que a nossa vida depois, mais à frente, possa descarrilhar. Mas também são as pequenas escolhas que fazem com que a nossa vida possa ser uma bênção no futuro. Ele vai estar sempre connosco. É. Ele vai Sem estar dúvida. sempre. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra, agora também em formato podcast, a dois. Bem-vindos a todos a mais um episódio do podcast do Infungível. É um grande prazer vos receber novamente aqui na nossa casa, ainda que vocês estejam na vossa casa, e hoje temos mais um tema tremendo para podermos abordar. E sabemos que a vida é feita de escolhas, e o mais incrível mesmo é que mesmo as pequenas escolhas elas podem mudar o rumo É verdade. da nossa vida por completo. E hoje é isso que vamos falar um pouco, nos basear um pouco na Bíblia, porque a Bíblia é o livro perfeito e, acima de tudo, a Bíblia tem resposta para tudo. É, então vamos nos focar no poder das pequenas escolhas. Estamos habituados a falar de grandes escolhas, talvez a pessoa com que vamos casar, a casa que vamos comprar, não é a viagem de sonho que vamos fazer, mas a verdade é que todas elas começam com pequenas escolhas e é esse o nosso foco hoje, porque temos que pensar que como pequenas decisões podem realmente ou nos aproximar de Deus, que é o nosso foco, ou nos afastar de Deus. São as pequenas escolhas que irão determinar aquilo que nós iremos construir. Porque uma casa não se constrói já com alicerce e vem tudo pronto e colocado. Não, são pequenas coisas que se torna possível a construção de uma casa. E na nossa vida acontece exatamente o mesmo. É verdade. Então, começamos este episódio falando que grandes mudanças começam pelo pequeno. Muitas pessoas pensam que as grandes decisões é aquilo que verdadeiramente muda a vida da pessoa, mas verdadeiramente aquilo que muda a vida de uma pessoa são as pequenas escolhas, não é? E muitas vezes são escolhas que estão sempre associadas àquilo que é o básico da vida. Queremos sempre grandes resultados, queremos coisas realmente conquistar algo sólido, algo bom na nossa vida, mas que as nossas escolhas diárias, ok, como a mentira, como enganar, como tentar fazer as coisas de maneira mais simples, irá afetar o final daquilo que nós estamos a querer alcançar. Então são essas pequenas coisas que nós temos de estar muito cuidadosos para que nós realmente possamos tomar as decisões corretas no nosso dia a dia para assim então conseguir o grande que desejamos conquistar. Então nós começamos com uma pergunta, este episódio. Será que uma pequena escolha pode mudar o rumo de uma vida? A minha opinião é que sim. Porquê? Porque muitas vezes pequenas escolhas podem determinar tudo aquilo que vai ser o nosso caminho nesta nossa vida terrena, não é? Eu vejo que, por exemplo, 5 minutos de oração todos os dias pode muitas vezes fazer toda a diferença, principalmente quando vamos ter um dia de decisões. Uma palavra de encorajamento pode fazer toda a diferença. Na vida Não é? toda. Decidir não responder com raiva num momento em que estamos pressionados também é uma escolha sábia, uma pequena escolha que pode ajudar, por exemplo, a que um relacionamento se mantenha ou não haja uma quebra de um relacionamento. Claro, podemos acalmar o furor se decidimos É. nos suster e não agir, ainda que às vezes no calor do momento é difícil, mas se nós escolhermos pequeno, começarmos no pequeno, nós iremos conquistar aos poucos essa área. Escolher perdoar também, dizer sempre a verdade, recusar uma tentação aparentemente pequena que provavelmente nem me vai prejudicar ninguém, mas ainda assim temos que fazer sempre as escolhas acertadas. E também, muitas das vezes, pode ser simplesmente ajudar alguém que está precisando, sem esperar
reconhecimento, ok? Então, normalmente nós queremos grandes mudanças, mas eu quero vos dizer que Deus trabalha muitas vezes através da fidelidade nas Amém. pequenas coisas, É isso. ok? Por isso é que em Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Então, quando Deus nos fala isto, fala num tema, claro, muito específico, mas nós podemos também entender que se nós cuidarmos destas pequenas coisas, se nós somos fiéis no pouco que Deus nos está entregando, não será difícil para nós sermos fiéis no meio. Não será algo que nos irá custar ou que teremos que aprender, não, porque nós sempre aprendemos diariamente a ser fiéis. Diariamente a ser fiéis em ajudar sem esperar reconhecimento. Diariamente sem dizer a verdade e sem esperar alguma coisa em troca, não é? Porque ninguém, quando a gente dizer a verdade, ninguém vai nos bater as palmas. Não, sabemos que são coisas mínimas que se nós formos, porque nós queremos agradar a Deus. Esse é o objetivo principal de nós como cristãos. Penso que é um pouco isto. Então, se nós aprendemos a diariamente querer agradar a Deus e sermos fiéis nessas pequenas coisas que muitas vezes são invisíveis aos olhos dos outros, mas Deus está completamente atento a essas pequenas coisas. Então, aí veremos que também não será difícil para nós sermos fiéis, independentemente do lugar onde nós chegarmos e alcançarmos daqui a 5, 10 anos. É verdade. Então, aquilo que nós temos que entender é que, na verdade, muitas das vezes as pessoas querem alcançar grandes coisas, mas não querem ser fiéis no pouco, não é? Já querem alcançar coisas enormes, mas muitas vezes elas mal entendem, não é? Que, na verdade, para nós chegarmos a lugares altos, precisamos ser fiéis, primeiramente, nos lugares baixos. Ainda que estamos a viver num mundo injusto, onde parece que quem é mais esperto, quem atropela os outros, quem faz artimanhas contra os demais, é aqueles que vão conquistando. Eu tenho meditado muito acerca disso. Uma das coisas que Jesus disse foi: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Já viste? Olha bem para aquilo que é o mundo neste momento e põe-te mesmo bem a pensar se realmente isto faz algum sentido naquilo que é o modo de pensar do ser humano de hoje em dia. Não, nós vemos as guerras, é porque alguém acha-se mais forte do que o outro, às vezes estão defendendo os seus próprios ideais e nem respeitam povos, nem respeitam aquilo que para mim é mais importante, que é a vida humana. Mas Jesus diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ok? E isto é mesmo fantástico, e é isso que eu também tenho me agarrado nestes últimos tempos, porque eu creio mesmo nessa palavra. Ainda que nós vejamos tudo aquilo que está acontecendo no mundo, eu ainda creio que a promessa dele é válida para os nossos tempos, ok? E que fazer a escolha de seguir o bem, fazer a escolha de dizer a verdade, ainda que às vezes aqui em Portugal se diz, não é? Uma mentirinha é sempre bom para o arranjo da vida. Não, mentira é mentira, quer seja pequena, seja grande, devemos sempre manter a nossa posição e mais se nós tememos a Deus, porque Deus não permite que nós possamos chegar a lugares altos se nós entregamos a nossa vida a Ele dessa maneira. Ele vai sempre tratar de trabalhar na nossa vida para que assim possamos atingir essa estatura do varão perfeito. Que é Cristo. Exatamente, e esse que vai ser refletido em nós, não é? Claro, dentro da nossa dimensão, porque somos imperfeitos, mas acabamos por falhar por acidente e não por hábito. Isto é que é mesmo muito importante. E isto leva-nos à história de Davi. Davi é tremendo. Voltamos a falar desta personalidade bíblica tremenda. Um homem tremendo, escolhido por Deus. Ele não fazia parte de uma casa real, o pai dele não era rei, mas ainda assim Deus decidiu ungí-lo rei de Israel. Mas antes de ele ser ungido rei de Israel, Deus fez um trabalho tremendo na vida dele, no campo. Este rapaz era um pastor de ovelhas, na simplicidade das ovelhas, mas ele estava sempre disposto a entregar a sua vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz que ele enfrentou um leão, enfrentou um urso. Sim, em Israel havia ursos nessa altura. Até podem buscar historicamente, por acaso isso está bem documentado que já houve ursos naquela zona do globo. E, na verdade, Deus fez um trabalho maravilhoso através desse pouco que ele fazia apacentando as ovelhas, porque Deus não olha apenas para as nossas capacidades, Deus não olha tão pouco
para o nosso tamanho, não é? Para a nossa força, mas a Bíblia diz que Deus olha para o nosso coração. Sabes que quando vemos Davi e vemos aquilo que ele conquistou no campo, temos que analisar e temos que olhar para nós, não é? Como é que nós somos quando ninguém nos está a ver? Uhum. Mas sabes que aquilo que eu vejo em Deus é que Deus trabalha muito no secreto. É, Deus trabalha muito no lugar onde ninguém está a ver. é, Então a nossa fidelidade não é sobre quando os outros estão a ver, é sobre quando eu estou sozinha, claro. ok? Quando eu estou no meu dia a dia, na minha casa, normalmente digo que a nossa casa é o lugar seguro, o lugar onde nós conseguimos ser nós, o lugar onde não há máscaras, o lugar onde nós podemos realmente mostrar quem nós somos. E é aí que nós devemos analisar quem somos nós no secreto. Quem é a pessoa que se vê ao espelho quando ninguém está vendo? Quais são as minhas atitudes quando ninguém vê? E aí então nós temos que saber se temos permitido que Deus trabalhe em nós no secreto. Porque quando nós permitimos que Deus trabalhe no secreto, É. irá acontecer como Davi. Irá se refletir quando sairmos do campo. Davi protegeu as ovelhas, por isso é que matou o leão e o urso. Ninguém estava lá para lhe aplaudir. Boa, Davi, tu conseguiste. Não, é Deus que traz à tona esse episódio quando ele vai enfrentar Golias. Então ele teve uma preparação que ninguém viu, que ninguém aplaudiu, para então poder estar preparado para enfrentar Golias. E aqui é que está. Nós temos muita dificuldade em sermos processados no secreto. É. Em sermos trabalhados por Deus no secreto, porque sabes, nesses momentos somos nós e Deus. É um momento que ninguém está vendo, mas o nosso coração está tão vulnerável para mostrar quem nós somos a Ele. E é ali que nós temos calmamente ser fiéis. É aquilo que a palavra de Deus diz. É, sem dúvida alguma. Devemos ser fiéis, como estavas a dizer, no trabalho, na família, ser fiel não é quando ninguém elogia, ok? E acho que isso é super tremendo. E volto outra vez a entrar naquilo que eu estava acabando de dizer. Eu sempre fui fiel no trabalho porque a minha mãe me instruiu nisso, não é? Eu nunca fui capaz de deixar um trabalho assim do dia para a noite, porque a minha mãe Claro. sempre disse, não, olha, primeiro temos de ter respeito, ainda que as pessoas não cumpram a sua palavra, tu deves cumprir sempre a tua. E isto é muito importante. E isso talvez foi uma das escolhas que mais marcou a minha vida e me trouxe até ao lugar onde estou hoje. Claro, sabes que falavas sobre ser fiel no trabalho, na família e quando ninguém elogia. E isto, aquilo que me veio à mente foi exatamente que nós devemos ser fiéis a Deus. Ok? Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós sabemos que as pessoas podem não elogiar, mas nós estamos realmente sendo fiéis àquele que nos chamou e àquele que um dia nos salvou. É verdade. Então, outro dos tópicos que nós queremos falar hoje é pequenos hábitos constroem É uma verdade. vida. Pequenos hábitos. E é uma verdade, ok? É uma É verdade. importante uma constância na Claro. nossa parte, uma repetição daquilo que fazemos. Que é isso que tem a ver muito com a disciplina. Eu acho que é a disciplina de realmente nós queremos e fazermos isto. Isto em qualquer área da nossa vida. Eu vou falar talvez na área do desporto e do exercício físico. Não sou exemplo para isso, mas sei que há pessoas que são disciplinadas nesta área. E tu vês o fruto disso, porque mostra-se, porque a pessoa disciplina-se. Olha, é isto que eu vou fazer, quer eu queira, quer eu não queira. E na nossa vida espiritual também deve ser assim, ok? No nosso momento de oração, na nossa leitura da palavra, temos que ter constância. E tu falavas sobre orarmos 5 minutos, mas fazamos todos os dias. E costumo dizer, se não conseguimos orar 15 minutos, comecemos com 5. É, Mas sejamos constantes e aos poucos nós iremos começar. Não conseguimos ler um capítulo inteiro da Bíblia, vamos começar a 3, 4 versículos, mas que esses 3, 4 versículos realmente sejam alimento para mim. Então, diariamente, eu tenho que criar hábitos de construir uma vida, ok, de pequenas coisas que irão formar no final e vamos conseguir construir algo sólido. Tem a ver com a repetição. né? Pedir perdão uma vez é diferente do que ser uma pessoa humilde. É, São coisas diferentes. Então, é estas coisas que nós temos que ir criando o hábito de ir fazendo. E eu ontem falava com alguém e dizia, é um passo de cada vez. É um passo hoje, amanhã outro passo, mas eu vou constantemente dando passo até eu conseguir correr. sem dúvida alguma. Não, os hábitos é o que nos leva depois a estar preparados para fazer as melhores escolhas. Estás a entender? Agora, há pouco tempo, comecei a tentar criar um hábito completamente diferente, por exemplo, de alimentação.
E não é fácil nós bebermos, por exemplo, 3 litros de água por dia. Para mim era uma coisa, e olha que até fui uma pessoa que até pratiquei desporto em grande parte da minha vida, mas era uma coisa que não me cabia bem, nem me batia bem. Mas a verdade é que depois, quando comecei a me habituar a tomar água em determinados momentos do dia, e tomo ali tipo 2 copos de água, quase 1 litro de água de uma vez só, é interessante que depois, se eu começo a tirar isso aos poucos, eu tenho um dia mais atarefado, começo a sentir sede e começo a sentir a necessidade daquilo. Ah, Estás a entender? E os hábitos, muitas das vezes têm a ver com isso, que são coisas muito positivas, que às vezes no princípio, como estavas a dizer, vai custar um pouco, não é? Por exemplo, comer legumes, não é? Eu queria era arroz e bife e tá bom, legumes e salada. Não é que não gosto. Pá, não queria, foi uma opção de vida. E agora modifiquei isso. E isso ajuda a que a minha vida, em termos dela ser saudável ou não, melhora muito, não é? Falta a Coca-Cola, não é? falta. Não, mas eu não tomo Coca-Cola, mate, só tomo uma vez por semana e se for. Não é? Vem para aqui para casa, não quero É comprarmos. Coca-Cola. Mas pronto. É Coca-Cola. Mas olha, diz algo tremendo no Salmo É. 1, verso 1 a 3. Então, se tu quiseres, lê Hum. e falas um pouco acerca do sal. Diz assim, em Salmo 1, do 1 a 3, diz: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Gosto muito da parte que diz: no devido tempo dará fruto. Uhum. As nossas pequenas escolhas diárias, as nossas pequenas escolhas de não nos sentarmos à roda dos escarnecedores, as nossas pequenas escolhas de não nos determos com os pecadores, as nossas pequenas escolhas de não andarmos em conselhos ímpios, irão fazer que no dia certo, ok? Com a palavra de Deus, como falámos há bocadinho, nessa constância diariamente de ler a palavra de Deus dia e noite, então nós no devido tempo iremos dar o fruto. Uhum. Nós no devido tempo iremos conquistar as grandes coisas que nós queremos ver na nossa vida. Independentemente de qual ela seja, não limitemos estas áreas da nossa vida só a uma coisa específica, porque muitas vezes só nos focamos numa coisa só. Não, Deus quer fazer sempre muito mais daquilo que nós imaginamos ou planejamos. Então nós temos que ser como essa árvore que é plantada junto à água, que é a Uhum. presença de Deus, o momento de oração que nós temos. Iremos dar fruto e as nossas raízes são invisíveis. A raiz da árvore nós não vemos, mas sabemos que ela tem que ser funda para a árvore conseguir crescer e se manter, independentemente do tempo ou do vendaval que venha. Então, o fruto aparece porque existe uma raiz saudável e nós temos que preocupar que a nossa raiz, aquilo que é invisível, seja forte, seja sólida. Então, para o seu tempo, no devido tempo que Deus tem, dar fruto. É verdade. E por acaso, sabes, quando estava a pensar nesta passagem, uma das coisas que me veio à minha mente foi como é que está a nossa raiz quando ninguém consegue vê-la. Mas, onde é que está enraizada a nossa raiz? E é que Hã? Porque a nossa raiz pode estar enraizada em muita coisa que depois não vai nutrir a nossa vida como deve de ser. Ok? A nossa raiz não pode estar enraizada em direção ao deserto. A nossa raiz não pode estar enraizada em direção a pedras ou até em direção à rocha, mas aqui, por acaso, o salmista diz mesmo que ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, não é? Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. A corrente das águas é o próprio Deus, não é? E isto mostra-nos o quê? Que nós devemos ter atenção àquilo que Deus diz na sua palavra. Muitas vezes temos aquela ideia de pensar que a obediência é para aqueles maluquinhos que só querem saber da Bíblia e tudo mais, mas a verdade é que aquilo que está escrito na palavra de Deus, formos a ver todos os conselhos que Deus nos dá, a lei em si é proteção Uhum. para nós como pessoas. Estás a entender?
E isto é tremendo. E muitas das vezes nós viramos as costas àquilo que Deus diz na sua palavra, e quando estamos a fazer isso, significa que as nossas raízes estão sendo canalizadas para outro lugar qualquer, que não é a corrente das águas que irá nutrir a nossa vida. Ok? Eu, sabes, há tempos estive a ler um pouco acerca de biologia e estudando acerca das árvores. Tu não imaginas muitas das vezes a grande distância que uma árvore é capaz de estender as suas raízes até encontrar água. Impressionante. Não estás a ver? É mesmo uma coisa impressionante e que verdadeiramente nós possamos fazer exatamente isso. Hoje em dia já não temos que procurar muito. As nossas raízes devem estar em Cristo, então aquilo que nós temos que fazer é apenas estender as nossas raízes para Ele e podermos viver uma vida bem-sucedida, porque fora de Deus nós nunca fazemos boas escolhas e fora de Deus nós não somos capazes de encontrar verdadeiramente uma corrente de águas que traga nutrição à nossa vida emocional, ok? E à nossa vida espiritual, ainda mais, ok? E uma das coisas que a mim marcou imenso quando estávamos a preparar este podcast foi que uma vida forte não se constrói apenas no momento da crise. Há pessoas que estão à espera de ser fortes quando a crise chega. Mas para sermos fortes na crise, temos que preparar todas as coisas. Nós aqui em Portugal estamos neste momento no verão e ninguém imagina, às vezes, a luta que eu tenho tido na zona da cozinha e da casa com as formigas. É impressionante, porque passamos o ano inteiro sem vê-las, sem ver sinal delas. Pode haver alguma vez, mas aparece muito pouco. Mas depois chega a altura do verão, incrível, não podemos deixar ali uma panela com comida dentro. Quando chegamos a casa, 2, 3 horas depois, já estão elas dentro da panela. E isso mostra exatamente aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos trabalhar nos momentos bons da nossa vida, preparar-nos para a crise, estender as nossas raízes para quando venha um momento de sequidão, um momento difícil, nós já estamos preparados para enfrentar a crise, ok? E já estamos nutridos o suficiente para depois fazer as boas escolhas que depois vão nos levar ao sucesso. Claro. Sabes que eu costumo dizer que o tempo de bonança é tempo de nos preparar e nos fortalecer. É. Não é na crise que nós somos fortalecidos, ok? Não é na crise que nós vamos conseguir criar essa raiz, mas é no momento bom que criamos essa raiz. E então, quando a crise vem, tu consegues então sustentar quem tu és por causa daquilo que fizeste quando as coisas estavam bem, não é? Então, outro dos tópicos é pequenas escolhas podem evitar grandes quedas. E há pouco falávamos que às vezes aparecem tentações, não é? Que é apetecível, se posso dizer assim, que é pensarmos, é só uma mentira, é só agora, é só hoje. Pelo menos quando as pessoas estão a fazer dieta, diz, também é só hoje que eu vou comer um bolo. O problema é que só hoje repete-se amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Então, essas pequenas escolhas não irão dar o resultado que a pessoa está tentando fazer. Ou dizemos, ninguém vai saber. Também não é assim tão mal. É. Mas a verdade é que temos de perguntar, será que grandes quedas começam com pequenas concessões, com pequenas coisas que iremos fazendo? Eu acho que sim. Sem Eu acho que dúvida. sim. Sem dúvida. Vemos. Sem dúvida alguma. E nós vemos isso, por exemplo, na vida de Sansão. A Bíblia fala-nos da vida de Sansão. Vemos que aquilo que causou a queda deste homem tremendo, que era usado por Deus, é considerado provavelmente o homem mais forte que passou sobre a face da terra. Quando o Espírito de Deus tomava-o, era uma coisa mesmo incrível. E vemos que a queda dele não consistia em ele falhar em grandes coisas, mas foi porque ele falhou em pequenas coisas. Ele falhou em pequenas escolhas que ele fez e que foi contra aquilo que até o próprio Deus já tinha estabelecido para ele, ok? Foi pequenas concessões, foi falta de domínio próprio que Sansão teve, não é? Andou a brincar com aquilo que deveria levar a sério, que às vezes é isso que às vezes fazemos. Como nós vemos, não são escolhas super importantes. E quando lemos a história de Sansão, achamos que eram poucas coisas até chegar ao final. E percebemos que aquilo já estava todo destruído. Claro. Não é? Ou seja, Sansão não cai de repente. Sansão foi caindo. Claro. Ok, com as suas escolhas. Disse, isto não é tão mau, também tocar no leão não é assim um problema grave, também...
Bebida forte, cortar o cabelo, Foi tudo isso. exatamente as pequenas coisas que destruíram aquilo que Sansão tinha, não é? É E na verdade. nossa vida é isso que acontece. São as nossas pequenas escolhas, as nossas pequenas mentiras, as nossas pequenas não faz mal, acabam por destruir aquilo que nós fomos chamados para fazer. É verdade. Então, nem toda a escolha pequena parece perigosa no momento em que a fazemos. E Sansão é um grande exemplo disso, não é? Às vezes as pessoas pensam que a força de Sansão estava no cabelo, não estava no cabelo. Agora, uma das coisas que marcava que aquele homem era um escolhido de Deus, era um nazireu de Deus, era não cortar o cabelo. Claro. E isso foi a última coisa que ele fez e que fez com que o pacto de Deus estar com ele e ser com ele pudesse continuar. E isto é o problema. Às vezes a nossa queda acontece exatamente por isso, porque vamos caindo aqui, ali, ok, não vamos dando ouvido a Deus, vamos tentando viver a nossa vida à nossa maneira. Lá está, volto outra vez a dizer, vamos colocando as nossas raízes em direção contrária àquele que é a corrente de verdade. águas, e depois é apenas consequência, não é? Se nós, somos nós que mudamos a direção da raiz, não temos que dizer quando a nossa vida entra numa secadão, Deus não me ama, porque é que Deus não está aqui? Não, Claro. tu próprio é que desviaste as tuas raízes para fora da corrente de águas que é Ele. E vamos perder a nutrição dessa maneira. Foi isso que aconteceu com o Sansão. Foi a última pequena escolha, É, deixar cortar o cabelo. já vês, uma coisa tonta, não é? Mas olha. E outro dos tópicos é, nós encontramos em Daniel, fidelidade antes da crise. Há pessoas que, quando vem a crise, é que eles dizem, Senhor, se tu me abençoares, então aí, conta comigo e vou ser fiel, tu vais ver e tudo isso. Mas não é assim. Nós devemos sempre tomar a decisão da fidelidade antes da crise, ok? E nós vemos aquela história maravilhosa, não é? De Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões porque saiu um decreto que ninguém devia adorar. E a verdade é que Daniel foi apanhado a orar e foi lançado na cova dos leões. Mas o mais interessante é que a crise não veio a Daniel simplesmente porque ele decidia orar uma vez, duas vezes, três vezes. Ele acabou por ser apanhado porque isso era o hábito da vida dele. Era a fidelidade dele no secreto. É verdade. Ele amava estar na presença de Deus, ok? E vejam lá, não é? E ele sabia que tinha sido aquele decreto, porque ele fazia parte da corte. E o ok? decreto foi lançado especificamente com essa intenção, porque eles sabiam que Daniel fazia isso. Então, Daniel não começa a orar depois do decreto ser lançado, não. É por causa da oração de Daniel e a sua constância que o decreto sai. É verdade. E isso é tremendo. Porque Daniel, ainda que soubesse que ia enfrentar provavelmente a morte, ele ainda assim não volta atrás com a sua escolha, não é? Por isso eu pergunto, se nós estivéssemos num lugar onde houvesse um decreto, nós não podíamos orar, se não íamos morrer, o que é que iria acontecer? Não acontece nada e às vezes na hora não é. E isso é muito importante que nós possamos entender que a nossa fidelidade com Deus, ela irá fazer-nos receber grandes bênçãos da parte de Deus, ok? E Daniel então não começou a orar quando aconteceu o problema, ele já tinha a rotina e a crise revelou apenas aquilo que já existia no coração dele. E é isso que a crise faz. A crise sempre vai revelar aquilo que está no nosso coração, seja bom ou seja mau, ok? E é por isso que nós temos que fazer diariamente pequenas escolhas. Primeira grande escolha é caminhar com Deus, no seu temor e a obediência a Ele. E Ele depois vai nos moldando, vai nos preparando. E quando chegar as situações difíceis, em vez de dizer, oh meu Deus, porquê que isto é a minha vida? Aquilo que nós fazemos é, Senhor, se tu permitiste isso, para quê? Qual é o teu intuito? Qual é o teu objetivo? Ele vai estar sempre connosco. É. Ele vai Sem estar dúvida. sempre. Então as perguntas que temos de fazer é, será que o que fazemos diariamente está nos preparando para os momentos difíceis Hum, que virão a acontecer? é, E se hoje aparecesse uma grande crise, que hábitos espirituais nós poderíamos ter para nos apoiar neles? é, A nossa fé existe apenas quando está tudo bem ou quando o barco mexe e parece que está à deriva? é. Aí é que estão as perguntas. Como é que nós estamos hoje para então se amanhã acontecer alguma coisa?
É. e as coisas não correrem como nós esperamos. É, porque as pessoas pensam que a fé é posta em prática apenas quando as crises vêm, mas não. A fé é algo que nós vamos construindo numa comunhão e numa intimidade com Deus. E é isso que precisamos mesmo de entender, que a escolha de nós entregarmos a nossa vida a Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. E prepararmos o inverno, assim como as formigas fazem, ok? Vocês não imaginam quantas vezes ir até remédio, ir até produto, elas desaparecem uns dias, mas aí uns dias elas já estão de volta. Porquê? Porque elas têm um ninho e elas têm um inverno para preparar. E nós devemos fazer exatamente isso, porque a nossa vida é como as 4 estações do ano. Há momentos em que estamos a viver o verão, uau, tremendo. Chega o outono, onde as folhas caem, não é? Onde começa tudo a ficar seco. Depois temos momentos na nossa vida que estamos a viver um autêntico inverno, não é? Com frio, chuva. E depois chega a primavera, começa novamente a florescer. Mas nem tudo é bom na primavera também, porque até alergias não é muito positivo. É o que eu digo, não é? Então vamos a outro tópico, que é que pequenas escolhas podemos começar a fazer hoje. Hã? Hoje. Isso é a grande realidade. Por isso, hoje queríamos deixar alguns conselhos a todos vocês que nos acompanham, É. para que vocês possam fazer pequenas escolhas em várias áreas da vossa vida, seja espiritual, seja na família, seja no trabalho, e que verdadeiramente vocês aproveitem este episódio para pôr a vossa vida organizada, ok? E entender que as pequenas escolhas vão fazendo a estruturação de uma vida forte e de uma vida abençoada. E que sejam apenas pequenas dicas, não façamos como uma lista a qual temos coisinhas para fazer e colocar um check Yeah. no final do dia, nada disso. São pequenas indicações e que o Espírito de Deus possa realmente abrir os nossos olhos para aquilo que Ele deseja fazer em cada vida, pessoalmente, porque eu creio que Deus trabalha através do seu Espírito de maneira específica. Aquilo que Ele me pede a mim não irá pedir a ti, assim como aquelas pessoas que estão nos ouvindo. São coisas específicas, mas há coisas que são bases, pelo menos na nossa vida espiritual, como já falamos, começarmos com 5, 10, 15 minutos de oração, em que apenas conversamos com Deus, lemos a palavra de Deus diariamente. Se temos dificuldade, arranjemos técnicas e estratégias para nós conseguirmos ler através do telemóvel, colocar meios de nós nos achegarmos à palavra de Deus. Agradecer logo pela manhã, tentar criar o hábito quando acordar na nossa mente, dizer, Deus, obrigada por este dia, ok? Relembrar aquilo que nós já sabemos que Deus fala, não é? Criar o hábito, nós não vamos acordar e dizer, não, eu hoje vou decidir acordar pela manhã e começar a pensar assim. Acordar bem dispostos e sem dizer, É. "Ei, tenho que trabalhar." E infelizmente às vezes Oh, as glória a pessoas já Deus. terminam o seu dia dessa maneira, mas é bom que nós tomemos essa decisão de Exato. ser diferente, não é? Porque hoje estamos sendo convidados a mudar os nossos hábitos, É verdade. para que essas pequenas escolhas possam depois surtir um efeito tremendo naquilo que é a generalidade da nossa vida. E durante o dia, a nível espiritual, que possamos nos ir relembrando e falando com Deus. E sabes, quando falamos de oração no nosso dia a dia, não quer dizer que se houver oportunidade, claro que sim, não é? Mas quando estivemos a trabalhar, quando tivemos um momento e disse, olha Deus, obrigada por esta situação, e ir relembrando, normalmente faço com algumas situações que as pessoas pedem por oração, digo, olha Deus, lembra-te desta pessoa, e começo a orar naquele momento no meu pensamento, não é? Mas criar esse hábito de fazê-lo. Também, por exemplo, na família, também queremos dar alguns conselhos. Na família devemos ouvir antes de responder. Às vezes somos proativos, queremos reagir, falar, e não ouvimos aquilo que o outro tem para dizer. Dar o passo e fazer a pequena escolha de dizer eu amo-te. Na nossa casa nós temos sempre esse hábito. Ainda temos outras coisas a alinhar, como toda a família e todo o ser humano. Mas isso nós temos a praticar e tem sido mesmo tremendo. É algo natural para nós. Isso eu acho que não é uma dificuldade, ainda que existam outras. Mas foi um hábito que depois foi sendo criado e por isso que agora é natural, porque Claro. senão nunca era natural. E estou a dizer isto porquê? Porque até lembro que tivemos aí uma festa dos nossos filhos da escola, depois estávamos lá numa festa e veio uma amiguinha da Rebeca, da nossa filha do meio, tocou-me e queria falar comigo, e como estava distraído pensava que era a Rebeca, mas era a amiguinha, e eu disse, espera meu amor, e já falo. Eu não tinha reparado que era a miúda, mas não interessa, disse amor, e a Rebeca estava ao lado e deu-me para rir que ela disse, amor,
e o outro sou o teu amor, não é ela. E depois a amiguinha dela ainda vinha, não é? Utilizou isso para começar a puxar pela Rebeca. É. Ela chegava ao pé de mim e dizia: eu sou o teu amor, não é? E tudo isso. Mas tudo isto para dizer o quê? É um hábito, não é? É um hábito que nós vamos criando todos os dias e que faz toda a diferença. Um dos hábitos que nós temos também sempre que cultivar na família também e fazer essa escolha mesmo de perdoar. Claro que há momentos que acontecem às vezes coisas que as pessoas não se agradam, nem sempre gosto daquilo que a Sara faz, nem sempre a Sara gosta daquilo que eu faço, e os nossos filhos exatamente a mesma Claro. coisa. E claro que às vezes no momento a gente pode estar um pouco, não é, incomodados, mas logo mais fazer as pazes, criarmos esse hábito, essa escolha, porque senão depois ouça, um divórcio não acaba porque aconteceu uma coisa muito grave. Um divórcio acaba por acontecer exatamente por um Nos acumular de pequenos. coisas, de pequenas coisas. Então, para nós vermos como as pequenas escolhas fazem todo o sentido. E acima de tudo também deixar este conselho também de, por exemplo, desligar o telemóvel durante uma refeição. Às vezes não é fácil para quem trabalha, eu às vezes tenho várias coisas para tratar e às vezes tenho que ser sincero que não é fácil para mim fazer isso, mas olha, ainda ontem estivemos a ver um filme e eu desliguei mesmo o telemóvel e foi um momento É verdade. mesmo tremendo, não é? Tremendo. Sim. Ainda que muitas vezes o telemóvel é uma ferramenta de trabalho, tanto na igreja, não é? Como também muitas vezes para aquilo que é o trabalho do podcast das redes sociais, que nos tira algum tempo e pronto, e é isso que nós queremos deixar para todos vocês também. E no trabalho, o que é que achas que devemos fazer? Olha, devemos ser pessoas íntegras no nosso É, trabalho. Devemos ser pessoas, hã, focadas e empenhadas naquilo que fazemos, não é? Não participar em injustiças e também, hã, não entrar em conversas realmente que, como a Bíblia dizia em Salmos, não nos sentarmos à roda dos escarnecedores. é, Há muitos que a nossa carne quer, ok? Mas há muito que nós temos que perceber quem nós somos. é, E aí dizer, ok, eu vou participar de dar mais lenha, ou então eu vou claro, colocar uma barreira. E há uns tempos atrás eu partilhava com um dos nossos filhos uma situação que aconteceu, onde chegou alguém com um aspecto um pouco diferente, e é verdade que entre colegas de trabalho começámos a brincar e a rir um bocado da pessoa em questão, mas a pessoa não estava lá. Mas depois veio a minha mãe e dizia: eu ensino os meus filhos que eles não podem é, rir e têm que aceitar. Então disse a eles: olha, parou, chega, eu não posso. claro, E depois eu falava com uma colega minha e disse: olha, sabes, eu ensino os meus filhos que eles têm que aceitar e não podem rir daquilo que as pessoas vestem, a sua maneira de se fazer ou de se falar, coisa. E eu estava a fazer isso e não posso ensinar uma coisa aos meus filhos e depois estar aqui a fazer isto, porque aquela pessoa tem sentimentos, aquela pessoa é alguém, não é? Então temos que criar o hábito de também termos esse cuidado, termos o cuidado de tentar nos esforçar em tratar bem as pessoas, não é? Sermos responsáveis, mesmo quando ninguém está a ver, mesmo quando o patrão não está, e ser a mesma pessoa, ou até mais empenhada quando ele não está. Não é? Criamos pequenos hábitos diários aos poucos, nos esforçarmos em todo lugar que nós estivermos. é verdade. Acima de tudo, fugirmos da bilhardice ou da fofoquice, É, que é muito, muito importante. Vejam lá, às vezes não somos capazes de dizer não a essa pequena escolha é e verdade. depois é tão destrutivo, porque é terrível. Eu trabalhei numa empresa com mais de 100 funcionários e era terrível isso no sentido que muitas vezes o que acontecia era as pessoas serem dupla face com as demais, estás a entender? Ouviam um desabafo desta pessoa e depois iam contar à outra. E Claro, eu acho que nós devemos primar sempre eh, por essas escolhas de integridade, é muito importante, porque senão eu acredito mesmo que Deus não a abençoa. E na vida pessoal, devemos o quê? Controlar aquilo que nós consumimos, ok? Nas redes sociais, é verdade. mas isto também aplica-se àquilo que é a nossa alimentação. Claro, Também devemos ter esse cuidado. Às vezes não é fácil, mas precisamos fazer isso. Devemos cuidar das nossas palavras, porque as nossas palavras, elas têm poder para trazer maldição ou trazer é bênção. verdade.
E quando nós tomamos essa decisão de apenas colocar na nossa boca palavras de bem e não de mal, de bênção e não de maldição, nós estamos a construir um futuro tremendo. Pensarmos que muitas das vezes falamos à nossa mulher, ou ao nosso marido, aos nossos filhos, isso é muito, muito, muito importante. E podemos estar a marcá-los de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Devemos também na nossa vida pessoal ter disciplina, também, sermos capazes de ver quando há algum excesso na nossa vida, temos a capacidade de dizer não, a partir de hoje eu vou fazer uma mudança na minha vida, não vou fazer mais isto. E uma coisa muito importante, que eu acho que isso é a melhor escolha que nós devemos fazer na nossa vida, aprendermos a dizer que não. Muito, muito, muito importante. Há tanta gente que muitas das vezes vai para tentar agradar os outros e porque não disse que não, pôs o seu futuro em causa. E foram pequenas escolhas que fizeram com que a sua vida depois neste momento possa estar num beco sem saída. Então concluímos o episódio de hoje com uma pergunta: será que uma pequena escolha pode mudar o rumo de uma vida? Nós acabamos de ver que sim. São as pequenas escolhas que fazem com que a nossa vida depois, mais à frente, possa descarrilhar. Mas também são as pequenas escolhas que fazem com que a nossa vida possa ser uma bênção no futuro. E a verdade é que não precisamos esperar um grande momento, um grande dia, ou então segunda-feira, porque nós gostamos de começar tudo de segunda-feira, não é? Mas nós podemos começar hoje. Começar na nossa casa, ou talvez começar com uma conversa, queremos ter com alguém, uma oração, ou pedir perdão a alguém, tomar uma decisão que nós sabemos que era a mais correta, mas temos adiado, ou com um pequeno ato de obediência. Nós podemos começar a fazer pequenas escolhas hoje, após acabarmos de ouvir esse podcast. É verdade. Então, fechamos com a frase que marca o nosso episódio de hoje, que é: talvez tu não consigas mudar a tua vida inteira hoje, mas podes fazer uma escolha hoje que mude a direção da tua vida, ok? Essa é a grande decisão, provavelmente nós queremos desafiar a todos vocês que estão a nos ver e a nos ouvir. Vamos tomar a grande decisão de dizer: eu quero mudar. E a partir daí, eu acredito que Deus vai te guiar, vai te ajudar nas pequenas escolhas que vai fazer com que a tua vida seja uma bênção a partir de hoje. Amém? Então, se gostaram deste programa, gostaram deste episódio, então partilhem, comentem aqui em baixo se vocês se identificaram com alguma coisa daquilo que nós falamos, e eu acredito mesmo que as pequenas escolhas que tu estás prestes a começar a tomar a partir de hoje, e o facto de também, como diz o salmista, de hoje estares a ouvir e provavelmente vais pôr em prática, no nome de Jesus, de estender as tuas raízes para a corrente das águas, vai fazer com que a tua vida mude por completo, ok? Aqui estaremos para estar a orar por vocês e ajudar em algum conselho que vocês precisem. Comecem nas pequenas escolhas. É verdade. Ok, o Senhor vos abençoe tremendamente. Para a semana estamos aqui novamente com mais um tema. Tchau. Tchau, obrigada. Tudo bom. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A dois.